Olá! Hoje a gente vai falar de podcast, definição, criação e produção, passando pelas nuances do que é e suas variações e, quem sabe, ajudar você a fazer o seu próprio. Mas antes, quem sou eu? Eu sou o Gustavo Guimarães e estou nessa estrada desde 2013 com o podcast Podcrastinadores, um podcast especializado em filmes e séries de TV e cultura pop de uma forma geral. Um podcast que chegou a ser o 8º maior do Brasil em seus áureos tempos, olha só, mas que existe até hoje. O outro projeto era o Disruptcast, um podcast sobre tecnologias disruptivas que começou em 2018, mas como era presencial, não resistiu à pandemia. Logicamente, as pessoas não podiam sair de casa, nem a gente conseguia gravar e nem a gente conseguia receber os convidados para isso. Então, infelizmente, acabou tendo 1 ano e meio de vida, mais ou menos. Uma pena. Mas os episódios ainda estão no ar, para quem tiver curiosidade. O Podcrastinadores sempre teve muita relevância com o público-alvo específico deles. A gente sempre foi chamado para eventos, para cerimônias, lançamentos de filme, debates sobre podcast, sobre a podosfera, e sempre que tinha algum evento ligado a cinema e também a Star Wars, que o nosso público sempre soube que é a nossa paixão. Vamos começar pela definição. O que é um podcast? E também o que não é um podcast. Isso é muito importante hoje em dia. Um podcast em si é um arquivo de áudio normal, um MP3, como aquele MP3 de música que você tem na sua casa. Não importa o conteúdo dele especificamente, importa a forma de distribuição. Mas já vou chegar nesse ponto. O áudio do MP3 pode ter música, pode ter uma conversa, pode ser um barulho de natureza, para aquelas pessoas que usam para meditar, pode ser absolutamente qualquer coisa. Tem uma frase ótima que diz que o podcast é aquilo que você ouve enquanto vive. Seja indo para o trabalho, seja almoçando, seja lavando louça, arrumando a casa, fazendo exercício ou qualquer outra coisa do tipo. Por exemplo, quando você está fazendo uma viagem longa, se você estiver ouvindo uma música, você vai ficar entediado em algum momento. Já com um podcast, você está tendo a companhia de outras pessoas ali, quase que conversando com você. É o equivalente a viajar acompanhado. É outra experiência. Então, antes de eu explicar a forma de distribuição, deixa eu voltar aqui no tempo um pouquinho e lembrar a época que a internet funcionava única e exclusivamente como retorno de conteúdo ao que era buscado. Então, se eu precisava acessar tal informação, eu entrava nos buscadores, procurava o termo, via a lista de páginas e ali eu podia entrar. E ali eu podia escolher ver um vídeo, escolher ver uma música, como acontece em sua maioria hoje. Só que hoje, a informação também chega até você. Essa era a tecnologia push. Ou seja, eu deixava registrado em algum lugar o meu interesse por aquele assunto. E sempre que houvesse alguma atualização daquela informação, ela vinha para mim de forma ativa. De repente, eu tinha aquela informação no meu computador, no meu celular, no meu iPod ou onde quer que seja. Na verdade, os celulares ainda não faziam isso nessa época, mas as músicas e os podcasts vinham até o meu iPod, ou eu cadastrava os feeds de notícias, de blogs, de lugares onde eu acompanhava, e eles eram trazidos para uma única central de informação, e eu lia a partir dali. Então foi essa tecnologia push que a Apple colocou dentro dos iPods para poder explorar o consumo de podcasts. Uma coisa completamente nova naquela época. Então como é que funciona? Como é que funcionava e como é que funciona hoje ainda? Eu tenho aqui um arquivo, MP3, simples. Eu preciso publicar aquele MP3 em algum lugar. Eu estou dando aqui 2 exemplos, são os mais comuns, o Transistor e o WordPress. Pode ser também no Omni, pode ser em algum lugar no seu próprio servidor. Ali eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho um novo conteúdo, é este arquivo e essa aqui é a descrição dele. Estes lugares vão gerar um RSS, é um feed. Isso nada mais é do que uma página com algumas formatações específicas, dizendo para todos os lugares que estão de olho neste conteúdo que existe algo novo para ser baixado. Então este feed vai alimentar todos os outros canais. Aqui, de novo, são só alguns. Existem dezenas, talvez até centenas de outros. Em resumo, o podcast é uma forma de conteúdo que você pode assinar e ele vir até você. Este é o conceito de podcast. A gente tem outras coisas hoje em dia que a gente chama de podcast. E é por isso que a gente vai falar do que não é um podcast. E um exemplo muito claro do que não é um podcast é o YouTube. O YouTube surgiu
no mundo do podcast quando se tornou necessário a própria monetização. A monetização do YouTube, ele já faz há muito tempo atrás e é muito bem feita. Não existia um equivalente disso para podcasts. Então, quando você fazia o seu podcast, você cadastrava ele unicamente no seu feed, né? E todos os lugares que estavam apontando por eles eram devidamente atualizados. Mas alguém teve a ideia de colocar no YouTube. Do tipo, olha, beleza, você ouve o meu podcast por aqui. Mas se alguém quiser ouvir o meu áudio pelo YouTube, ele está aqui disponível. E as pessoas que ouvirem por ali, eu vou ter alguma monetização. E ainda tinha a vantagem de, para quem estivesse procurando ali na busca por aquele assunto, apareceria também o podcast junto do restante do conteúdo. E aí, então, adiantou? Não. As pessoas que procuram por conteúdo no YouTube, elas querem ver aquele conteúdo e não cair numa opção onde tem 2 horas de alguém falando sobre um determinado assunto. O índice de consumo dos podcasts em áudio no YouTube sempre foi baixíssimo. Aí se percebeu que se um podcast quiser ter relevância no YouTube, ele precisa de vídeo. E com o vídeo vem também a preocupação de câmeras, de iluminação, de cenário, de fundo, uma edição completamente diferente, ou seja, virou um outro produto. É como se você entrasse numa lanchonete fast food e enquanto todos os seus amigos estão pedindo sanduíche, você pede para que o seu venha num prato, com um talher, aberto, sem os pães e talvez com a batata e com a salada acompanhando a carne. Aquilo não é mais um sanduíche. Aquilo ali agora é um outro produto. Você procurou por ele ali, você está no mesmo lugar que todo mundo, mas aquilo que você está consumindo não é mais um sanduíche. Então, assim surgiram os podcasts de entrevista. E que hoje tem até o apelido carinhoso de MesaCast, para poder diferenciar. E o próprio propósito desses MesaCasts mudou de um tempo para cá. Para muitos deles, hoje o principal produto são os próprios cortes. Eles gravam 3, 4 horas de conversa e extraem só os pontos polêmicos ou engraçados e publicam no TikTok ou no Reel do Instagram. Muitos nem editam a conversa toda, porque a edição daquelas 3, 4 horas de programa, comparando com a quantidade de pessoas que vai assistir aquilo, é tão pequena que não justifica mais o esforço. O objetivo deles, o produto final, já está pronto, que são justamente aqueles pequenos cortes que eles podem colocar nas redes sociais e já trazem divulgação e já trazem o retorno financeiro que aquele produto se propõe. Ok, agora que você já sabe a diferença, como é que você cria o seu? Vamos passar aqui rapidamente sobre alguns pontos importantes sobre criação e produção para te ajudar no processo. Primeiro, você vai precisar criar uma identidade para o seu podcast. Qual o tema que você quer falar? E principalmente para quem? Isso é muito importante porque pode definir o tempo de sobrevivência do seu podcast. Se você estiver pensando em transformar isso num negócio, claro que é muito mais fácil a gente falar sobre algo que a gente gosta. Mas se você estiver pensando num negócio, muitas vezes o que a gente gosta não tem espaço para abrir as portas comerciais que talvez você deseje. Se for um hobby, nunca vai ser problema nenhum. Mas se você pretende que isso vire um negócio e o tema que você quer abordar você não domina, você vai precisar de pessoas que possam te ajudar com o conteúdo. Você vai precisar de um nome marcante. Isso foi curioso porque quando a gente estava pensando no nome do nosso podcast, Podcastinadores, que é um nome difícil, a gente não conseguiu pensar num nome fácil, mas ele precisava ser marcante. Então quando a gente simplesmente subverteu a questão e trouxemos de propósito um nome difícil. Então ele é sempre aquele podcast com um nome difícil, que foge um pouco do diferencial, já que a maior parte dos podcasts, os nomes são bem mais simples. Felizmente, funcionou. Duração. Você vai precisar definir quanto tempo o seu podcast vai ter. Existem podcasts de 3 minutos, como vários da CBN. Existem podcasts de 3 horas, como o Xadrez Verbal. Tem espaço para tudo. O que você não pode é mudar, é fazer um episódio de 10, 15, 20 minutos e depois fazer um episódio de 1h30. As pessoas que estão te seguindo vão se sentir traídas. Espera aí, mas não foi isso aqui que eu me comprometi comigo mesmo a assistir, a acompanhar. Eu não tenho ou não gosto de um podcast longo. Ou no caso inverso, eu estou acostumado a bancar, digamos, né, que o seu podcast tem ali apoiadores, o que é uma forma de monetização bastante comum. O cara tá esperando pelo episódio de 1 hora, 2 horas que ele gosta e de repente vem um episódio de 3 minutos. Ele vai se sentir tipo, mas eu não paguei por isso. Cadê o resto? Isso tem que ser muito bem definido no início e não mudar. A estrutura se refere aos capítulos, né, aos momentos daquele episódio. Como é que vai ser a abertura? Os convidados vão se apresentar, eles vão ter um tempo de jabá. Vai ter alguma parte onde você interage com os feedbacks dos seus ouvintes? Pode ser, pode não ter.
ao longo do episódio como é que funciona. Cada convidado vai ter o seu espaço, vai funcionar como se fosse uma roda de conversa, onde cada um interage ao mesmo tempo que outra pessoa. Tudo isso precisa ser bastante definidinho, que é o clássico combinado na cara. E por fim, a periodicidade. Você está conquistando aquele ouvinte. Você precisa se comprometer com uma frequência de postagens. Você não pode começar postando todo dia e depois sumir e postar só 2 semanas depois. Quer dizer, você pode tudo, porque o podcast é seu, mas os ouvintes não vão ver isso com bons olhos. E a chance de você conseguir cada vez mais público diminui consideravelmente, na medida que eles não conseguem se programar. Tipo assim, opa, hoje é dia de ouvir o podcast do fulano. Isso é extremamente importante. Eu coloquei esse espaço aqui para falar de equipe pro caso de você estar pensando em fazer sozinho. E eu vou tentar te convencer do contrário. Você fazer isso sozinho, a chance do seu projeto acabar muito antes do previsto é muito grande, porque é muito trabalho. E nesse início, eu sei que a gente está empolgado e a gente vê o retorno e a gente principalmente ouve os feedbacks que chegam pra gente, é tudo muito animador. Mas vai haver momentos aonde não vai ser tão legal gravar e você tem que continuar gravando. Então, se você tem uma equipe para conseguir dividir trabalho, você minimiza a chance de ter um furo de cronograma. E aí você vai trazer para o time uma ou mais pessoas que possam dividir as tarefas necessárias, que é a pesquisa sobre o tema, a construção da pauta, descobrir e contactar os convidados, cuidar da edição, que é o maior trabalho, divulgar nos locais mais adequados, interagir nas redes sociais, receber os feedbacks e dar retorno, que é extremamente importante, porque a pessoa que teve o trabalho de escrever para você sobre um conteúdo que ela ouviu, ela tá esperando aquilo de volta. E se ela é ignorada, ela vai ficar chateada. E aí existe uma chance de você perder a animação daquela pessoa em continuar te ouvindo. Outra preocupação importante com a sua equipe é a disponibilidade deles. Não adianta você pegar 2, 3 amigos que estejam empolgados do início, mas depois eles somem. Como diria lá aquela frase do Pequeno Príncipe, você é responsável pela audiência que você cativa. Você precisa continuar entregando o que você prometeu que ia entregar. Então a sua equipe precisa ter comprometimento com frequência, ter um local silencioso para gravar, caso elas sejam parte da gravação, e ter uma infraestrutura adequada. E a gente está falando de uma internet estável, de microfone, de fone de ouvido. Por exemplo, eu sugiro fortemente você nunca usar o microfone que já vem embutido no notebook. O som é ótimo para uma videochamada, mas não é adequado para um podcast. E aqui um comentário rapidamente sobre microfones dinâmicos e condensadores. Dinâmico é um microfone que geralmente é usado em show. Ele é feito para pegar o som de uma única direção. Então o que está acontecendo em volta, esse microfone não capta ou capta muito baixinho a ponto de ser muito pouco perceptível. Já o microfone condensador é aquele que você coloca no meio e ele pega 360 graus daquela informação. Então geralmente esse tipo de microfone, e que o som é muito melhor, você vê as nuances de todos os sons das palavras que você fala, respiração, é muito mais natural, muito mais gostoso de ouvir um som de um microfone condensador, mas você precisa estar num local com isolamento acústico. E isso é muito difícil. Se você for colocar um microfone condensador na sua casa, ele vai pegar o barulho do motor da geladeira, ou o ventilador, ou as pessoas do lado de fora da rua. Ele é muito mais sensível do que um microfone dinâmico. Além disso, existe uma necessidade de você ter um espaço que fale sobre o seu podcast, no caso, um site, até importante para você ter SEO, alguém faz uma busca sobre aquele tema especificamente, e o seu resultado vai ser um dos primeiros que vai aparecer. Os arquivos precisam estar hospedados em algum lugar, e você precisa ter um domínio, né? Algo que você possa digitar o nome do seu podcast e ele cair diretamente nesse espaço que você está criando. E por fim, a configuração do seu feed. Se você estiver usando um daqueles serviços que eu citei como exemplo, ele já faz sozinho para você. Mas caso não seja, você precisa arrumar o código de maneira correta. Ok, vamos para a produção em si. O que eu preciso fazer antes de gravar? Primeiro e óbvio, né? Eu preciso checar os meus equipamentos de áudio para não saber se eles estão funcionando ou não, porque geralmente estão. Mas se não tem, talvez um ruído de fundo, os participantes vão gravar um pedacinho e vão ver se está tudo bem com aquele áudio. Pode ser que ele esteja pegando um barulho que ele não se deu conta, como por exemplo, pode ter um ventilador apontado para ele e o vento no microfone está fazendo um chiado constante. Ele vai precisar ser desligado.
Se for uma gravação remota e não presencial, essa checagem ainda é mais importante. Porque a pessoa, o convidado que não está acostumado a gravar, ele pode estar em algum ambiente que não o favoreça. Mas principalmente a pauta. A pauta precisa ser feita com antecedência, ela precisa ser trocada com os participantes para que eles se programem para as perguntas que forem ser feitas, para os blocos, para os temas que forem abordados. E o host, a pessoa que vai guiar a gravação, tem que ter o trabalho de garantir que aquele assunto não vai fugir. O tempo todo você vai precisar trazer as pessoas para o caminho que foi definido originalmente. Para começar a gravar, você precisa definir se você quer uma gravação em um canal ou em mais de um canal. Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho, então segurem essa informação por enquanto. É altamente recomendável você fazer uma gravação de segurança, ou seja, você, o seu computador, já está gravando aquela informação. É bom ter uma duplicidade em algum outro lugar. Algum outro computador que esteja conectado naquela conversa, faça uma segunda gravação. Partir o áudio também é um procedimento de segurança. Eu já tive várias experiências onde um convidado ou mesmo um participante já corriqueiro do podcast ter problemas na hora de exportar a gravação e ele perder tudo. Então, se você parte o áudio, você minimiza o dano. E se ele perdeu, ele vai perder só a primeira meia hora, os primeiros 45 minutos de conversa, os outros estão salvos. Isso também é recomendado porque caso seja uma gravação remota e vocês estejam usando o Skype, por exemplo, tem o Discord, tem outras ferramentas, mas elas tendem a se deteriorar depois de um tempo. Então você, ao final de um bloco, você refazer a conexão, desligar, todo mundo sai da sala e entra de novo, você pega uma conexão novinha, livre de chiados e livre de problemas. Isso também é recomendado. E por fim, depois, tem a edição. E aí sim que vai importar a questão da gravação ser em um canal ou em mais de um canal. E qual é a diferença? Isso é uma gravação em um canal. No caso a gente está vendo dois, porque o software já duplica e simula um estéreo. Mas ela foi gravada com um único microfone. Então todo mundo está falando junto. A vantagem é que a edição é muito mais simples e muito mais rápida de ser feito. Então se você quiser reduzir o esforço de edição, esse é um bom caminho. A edição multicanal, ela vem dessa forma, ela vai dividida pelos microfones existentes. A dificuldade, como eu já comentei, ela se torna muito mais difícil de se fazer, porque você tem muito mais a considerar, porém a qualidade é muito melhor. Eu costumo dizer que quem vai para a edição multicanal não volta em um canal só, dado o salto de qualidade que você vai ver de uma coisa para outra. E por que é tão bom? Quando você está gravando, quando você liga o microfone e todo o seu grupo começa a falar ao mesmo tempo, é normal que mais de uma pessoa dispute a palavra ao mesmo tempo. Então ali você, presencialmente, você não percebe que a coisa ficou confusa. Mas quando você não tem o auxílio do vídeo, ou seja, está todo mundo ouvindo, começam 2, 3 pessoas falando ao mesmo tempo, isso fica confuso. Na edição multicanal, eu posso simplesmente calar aquelas pessoas. Eu apago aquelas informações, aquelas interações, ou mesmo eu aumento o tempo e chego as pessoas para lá. Talvez eu não queira apagar os comentários. Pode ter tido mais de um comentário interessante. Então eu crio um espaço ali dentro, coloco um comentário e depois coloco outro comentário para que todo mundo possa ser ouvido de forma bastante clara. Isso pode acontecer também quando tem uma pessoa talvez tossindo ou houve um problema, sabe? Talvez o cachorro da pessoa abriu lá e saiu latindo, esse cara teve que sair correndo e expulsar ele do quarto. Se o assunto não parou, aquilo está sujando o áudio. Então aqui você consegue tirar completamente essas interações indesejáveis. E como se isso fosse pouco, você ainda consegue equalizar os canais de forma diferente. Então talvez você tenha um participante cujo áudio ficou agudo demais. Você pode compensar só naquele canal grave. Se você tivesse com um canal só, você estaria, quando você aumenta o grave, você aumenta o de todo mundo. Talvez os outros áudios já estivessem bons. E aí isso sobrecarrega e fica incômodo de ouvir. Então você tem essa vantagem de tratar individualmente cada uma das pessoas. Outra coisa que é muito comum é um chiado padrão, que também, de novo, a pessoa não percebeu que existia. Quando você está só naquele canal, eu posso ensinar para o meu software ali o que é barulho e mandar ele tirar de todo o canal. Isso só é possível com a gravação em multicanal.
Então é isso, eu fico por aqui porque já estouramos o nosso tempo, mas passamos pelos pontos mais importantes da criação e produção de podcast. Convido a vocês a irem em podcastinadores.com.br e verem um exemplo real de tudo que a gente falou por aqui. Muito obrigado. E qualquer dúvida vocês podem me acessar em gusguimarães@gmail.com ou @gusguimarães no Instagram.